Meu chefe me chamou na sala dele. É hoje que eu vou ser demitido. Ai, a minha namorada, ela falou que quer conversar comigo. Eu tenho certeza que acabou. Você já consegue sentir ansiedade? A ansiedade, ela pode ser causada por diversos fatores. Mas tudo isso está associado geralmente a uma tentativa de prever aquilo que vai acontecer no futuro. Só que vem um pensamento que aquilo que vai acontecer no futuro é danoso pra gente, é ruim pra gente. Então a gente carrega um medo em relação a algo que ainda está por vir ou que pode vir a acontecer, mas que não necessariamente vai acontecer. Se você quer começar a controlar a sua ansiedade hoje, a partir de agora, sem ter que investir nenhum centavo para isso, eu posso ajudar você. É só você ficar aqui nesse vídeo e conferir a super dica que eu tenho para entregar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui, e hoje eu vim falar um pouco sobre ansiedade. Já falei em alguns vídeos anteriores sobre ansiedade e já comecei a falar um pouco sobre algumas distorções cognitivas que influenciam a nossa vida negativamente. Hoje a gente vai falar sobre uma dessas distorções cognitivas que particularmente causa muita ansiedade. Algumas pessoas têm a tendência de tentar profetizar aquilo que vai acontecer no futuro. O problema é que esse tipo de pensamento geralmente carrega consigo previsões negativas a respeito do que vai acontecer, gerando assim ansiedade. Essa forma de pensar a gente chama de adivinhação, uma distorção cognitiva que a gente chama de adivinhação. E é normal do cérebro tentar antecipar o futuro. É uma das principais, inclusive, funções do cérebro antecipar o futuro. Por que eu estou falando que isso é ruim? Veja, o nosso cérebro, quando a gente vai pensar a respeito da função dele, do funcionamento dele, a gente tem que considerar a nossa história evolutiva. Se a gente tem uma função cognitiva, ela deve servir para um propósito biológico. No caso, eu estou falando aqui sobre a nossa capacidade de aprender para tentar prever o futuro. Se a gente aprende algo, significa que as nossas experiências passadas podem ser utilizadas para reconhecer padrões no ambiente e então desencadear respostas rápidas no futuro que podem ser decisivas para a nossa sobrevivência. Isso foi muito importante durante toda a nossa história evolutiva e continua sendo até hoje. E não há nada de errado em tentar adivinhar aquilo que vai acontecer no futuro. O problema é quando esses pensamentos são contaminados por um viés pessimista, um viés negativo que pode atrapalhar ou impedir mesmo que a gente execute alguma ação. Geralmente, esses pensamentos negativos carregam consigo uma emoção negativa que gera um estresse. Essas emoções negativas se manifestam na forma da gente querer se afastar de fazer as coisas. Então, são origem de procrastinação, são origem de congelamento. Nosso próprio estresse liga no nosso sistema nervoso um sistema que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático. O que isso quer dizer? Basicamente, são um conjunto de respostas do corpo que preparam a gente para uma determinada ação. E a gente pode se preparar de três maneiras principais quando a gente está num momento de muito estresse. A gente tem a forma de luta, a de congelamento e a de fuga. Né? Você já deve ter ouvido falar desse sistema de luta-fuga. E o congelamento talvez seja uma novidade para você, mas eu falo bastante aqui no canal sobre isso. E, enfim, a gente tem. Todas essas formas são formas que não permitem que a gente encare um determinado problema que nos gera estresse, mas que a gente é, encontre um atalho ou uma outra forma onde a gente pode simplesmente driblar essa situação e não encará-la de fato. Isso pode trazer muitos problemas pra gente. Vale lembrar que apesar da gente ter essa capacidade de aprender e ela ser muito importante pra gente, o passado não é igual ao futuro. Né? Então, apesar da gente carregar com a gente esse contexto todo, essa bagagem toda que a gente adquire ao longo da vida, as situações diferentes exigem respostas diferentes. E a nossa capacidade de flexibilizar as nossas atitudes, que a gente chama de flexibilidade cognitiva, é uma função executiva do cérebro muito ligado com a atividade, por exemplo, do nosso córtex pré-frontal, que é uma região que fica aqui, ó, atrás da nossa testa, e praticamente define a gente enquanto espécie humana, né? Então essa nossa capacidade de nos flexibilizar diante das novidades no ambiente é fundamental para que a gente
não incorra no erro de achar que o passado é igual ao futuro. Esse viés conservador que impede a gente de agir de formas diferentes, de abraçar o novo e também de não ficar paralisado diante de uma situação que a gente não conhece. Então, bom, eu espero que você tenha percebido que não há nada de errado em tentar prever o futuro. O problema aqui é quando a gente pega e tenta ficar prevendo as coisas e a gente se sente mal por conta disso, por conta de um viés de negatividade, por conta de um viés pessimista a respeito do desfecho das situações que se apresentam diante da gente. Isso gera um ciclo de ansiedade. E aí você deve estar se pensando, poxa, então como é que eu faço para não me sentir assim tão ansioso, sendo que isso é uma tendência super natural do nosso cérebro, é uma das principais funções dele, enfim. É assim, não é tão difícil você conseguir se livrar dessa situação. E agora eu vou apresentar algumas dicas, algumas perguntas para você fazer para si mesmo, para que você possa avaliar em cada situação se você está tentando antecipar o futuro, adivinhar o futuro ou fazer algum tipo de profecia negativa que vai te atrapalhar na hora de tomar suas decisões. E aí eu vou pegar emprestado uma forma de pensar da terapia cognitivo-comportamental que justamente visa entender quais são os nossos padrões de pensamento e como isso se reflete nas nossas emoções e no nosso comportamento. Então a gente vai desafiar uma crença aqui, a gente quer desativar um padrão de pensamento. Então quando você se vê numa situação onde você começa a se sentir mal e você percebe que você está tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, eu quero que você se pergunte. E até mesmo anote se necessário. Pega papel, pega caneta e tente responder as seguintes perguntas. Primeiro de tudo, você precisa identificar qual a previsão que você está fazendo. Existe uma maneira de você testar essa previsão? Então aqui você está identificando qual que é a previsão que você está fazendo, negativa. Você está verificando quais são as possibilidades que você tem de ação. E em seguida, você deve se perguntar, o que é que eu posso ganhar se eu arriscar ir contra essa previsão que eu estou fazendo? Um outro ponto importante na hora de você desafiar essa crença é entender quando foi que ela se instalou dentro de você. Então, se perguntar quais são os eventos do passado que te fazem acreditar que o futuro vai acontecer da forma como você está prevendo. Quais são os padrões que você consegue encontrar? E aí, a próxima é um elemento de segurança, no sentido de se precaver diante das situações ruins, mas não se deixar paralisar por elas. A próxima pergunta que você tem que se responder é: de que elementos que eu possuo que podem me ajudar, ou que características que eu possuo que podem me ajudar a lidar com os problemas que vão se instalar no meio do caminho? Quais são esses potenciais problemas? Como que eu posso resolver cada uma dessas dificuldades? Então veja que a nossa capacidade de planejamento aqui é fundamental. Você ter um bom plano de ação vai fazer com que você se sinta mais seguro na hora de tomar as decisões e quando você encontrar os problemas no meio do caminho. Assim você não vai ficar paralisado, com medo de agir e não vai conseguir realizar as coisas que você precisa realizar para atingir os seus objetivos. Isso vai reduzir muito os teus níveis de estresse e de ansiedade. Mas claro, não se esqueça de se perguntar também, quais são as chances de sucesso? Vale a pena enfrentar esse risco? Essas decisões são extremamente individuais e elas variam de situação para situação também. Não é porque você tomar uma decisão em determinado contexto que no futuro essa decisão vai precisar ser a mesma. Lembra da flexibilidade cognitiva? Então, aqui vale o mesmo princípio. Às vezes a gente não é dotado de todas as circunstâncias para que a gente possa agir de maneira efetiva, que isso aumente nossas chances de sucesso. Às vezes, simplesmente, acontece da gente não ter aquilo que é necessário para poder fazer. E tá tudo bem. Isso é diferente da adivinhação, que já vem um pensamento automático na sua cabeça falando que aquilo vai dar errado. Lembra no começo do vídeo, quando eu falei? A pessoa que está indo para sala do chefe e já pensa que vai ser demitida. A pessoa que é a namorada, o namorado, virou e falou, olha, a gente precisa conversar. E ela já pensa que o relacionamento acabou ali. E aí você vai para a sala do chefe, você vai conversar e vê que não é nada daquilo no fim das contas. Quem é que nunca se pegou pensando dessa maneira? Mais dicas como essa para aliviar essa tensão, aliviar essa ansiedade, pensar de uma forma mais saudável você vai encontrar em todos os vídeos aqui no meu canal e também no meu livro, Neurociente, Por que algumas pessoas são mais felizes que outras.
Neste livro eu discuto exatamente esses problemas do dia a dia, essas distorções cognitivas que o nosso cérebro dispõe para resolver problemas facilmente, mas que podem nos atrapalhar. Então, se você quer conhecer mais a respeito de si mesmo, eu vou deixar o link na descrição para que você possa adquirir a versão digital do livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo e até lá!